nessa posição aqui. E aí o que acontece? A partir dessa posição aqui que ele faz o quê? Contrai o bíceps, contrai o ombro, posiciona bem e daí por último contrai o peitoral de lá. Sabe? Então a pose é isso, não perde a contração embaixo. Isso aí, ó. Agora sim. Tá aparecendo tudo. A arbitragem pega isso, tipo, ó, essa menina se preparou. Ela veio com um espírito de vencedora. Ela tá se mostrando, ela tá brilhando no palco. Isso conta, isso, né? Acaba te trazendo vantagem. Aí, ó. Boa. Daí pode fazer isso. Usa como pose principal. Fala galera do canal Beto Bernardes. Estamos aqui na Overall. Estou aqui com o Maninho, parceiro meu. Ele vai se apresentar para vocês. Estamos há 2 dias do Sardinha Classic. Viemos dar uma confere aí nos atletas. E o Maninho vai dar uma dica aí pra galera. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz Fernando Lima. Todo mundo me conhece como Maninho, eu sou ex-árbitro da NPC, acabei me desligando agora recentemente para poder desenvolver algum tipo de projeto, assim como a gente vai fazer hoje. Avaliação de poses, o físico dos atletas, fazer alguns ajustes nas apresentações e também dar umas dicas bacanas sobre a dinâmica do campeonato, como funciona, qual horário bom de chegar na pesagem, entre outras coisas. Acompanhe a avaliação do atleta e muita informação para vocês. Excelente, não esquece do serrátil, dos oblíquos. Bom, muito bom. Nossa, que perna é essa, hein? 17 anos. Na hora, irmão. Parabéns. Lindíssima. Volume bom de dorsal. A mão tá numa altura boa, mas de repente a gente até pode subir 1 centímetrozinho ali a mão para cima para dar para reduzir esse espaço como embaixo, travou o glúteo e depois tu vem trazendo o restante. Dá pra abrir mais a dorsal, hein? Não deita muito. Isso. Aí, ó. Boa. Daí, trava aí, fica aí. Que daí que acontece, ó, diminui bastante esse espaço, dá a impressão que de mais volume de dorsal, de mais cintura fina. Olha o V-taper dele aqui, ó, tá muito bom. A cintura dele tá bem amarrada. Porque o que acontece? Na bodybuilding, o árbitro busca o quê? Aquele efeito X, né? Uhum. Ele se baseia daqui, da largura dos ombros, faz um X ali no abdômen, saindo aqui, traçando uma linha imaginária até o vasto lateral, né? Então, quanto mais essa proporção em X o atleta tiver, melhor. Cintura escapular larga, volume de quadríceps e cintura fina, né? Exatamente. Vai, troca a pose. Uhum. Faz o duplo bíceps de frente da bodybuilder. O vácuo, você vai. Faz os dois. Faz sem vácuo? Isso. De lado eu consigo meter o vácuo, eu consigo ficar com a cintura mais fina. Mas na bodybuilder ele fica muito clássico essa pose daí, né? É, ela puxa bem pro clássico a pose com o vácuo, né? Nós vamos por partes. Vamos analisar? Dá uma respirada, arma a pose sem o vácuo. Faz um duplo bíceps sem o vácuo e bem de frente. Isso. Ótimo. Aqui a gente pode fazer um pequeno ajustezinho na flexão do teu braço. Pode ser um pouquinho menos aqui, ó. Pode ser um pouquinho menos. Isso. Cresce bem na pose, expande bem, abre bem a pose. Isso, por conta do quê? De ocupar esse lugar no palco. Uhum. Top. Ótimo, ó. Tá bem alinhado. Outra coisa, abrir bem para tentar ficar o quê? Numa linha bem retinha aqui, ombro a ombro. Às vezes o pessoal é o quê? É um pouco encurtado aqui na região do peitoral e tal, não consegue abrir muito, né? O ideal é que o atleta abra bem aqui, né? Quando arma. Hoje fica bom, né? É, ele tem uma simetria boa, né? Arma ali de novo. Espera aí, segura aí.
Bacana, o dorsal dele sai lá de baixo, ó. Também tá com o V-taper bem massa. Vai de novo no outro lado, por favor. Porque eu acho que esse lado ele consegue mostrar os dois ombros mais, melhor. Do outro ele não consegue mostrar tão bem. É que o que acontece, ó? Quer ver? Aqui tem um detalhe que a gente pode estar utilizando a favor do atleta, que é o quê? A tatuagem, tá? Aqui você tem, aqui você não tem. Normalmente, onde tem tatuagem, os cortes aparecem um pouquinho menos, tá? Então vamos pensar o seguinte, nessa pose que tu tá armando aqui, quando você bota o teu braço aqui na cintura, o ombro o quê? O ombro sobe. Ele não vai fibrar, ele vai subir, ele vai crescer, ele vai ficar volumoso. Ou seja, não importa ter corte ou não aqui, vai importar o quê? Mais os cortes lá, né? Então o que acontece? Como aqui é o lado da tatuagem que esconde um pouquinho dos cortes, a gente pode fazer o quê? Utilizar então esse lado que é o que vai subir e aquele que tá liso, sem tatuagem, que é o que vai fibrar. O Neto viu bem aqui, ó. Isso, ó lá, como aparece o corte ali do anterior do ombro com o lateral para ele, ó. Ele um pouquinho mais para cá. Isso, com um pouquinho mais. Ai, assim, isso. Agora mostra melhor. Dá um passinho para a esquerda, por favor. E até essa questão da mão, ele pode, durante ele também alternar a volta na cintura. É, descansa, relaxa. Isso. O que acontece? Essas pequenas transições vocês podem estar utilizando para descansar, para dar uma respirada, para às vezes o que acontece? O atleta está um pouco desidratado, algo assim, dá uma cãibrazinha, você dá aquela relaxada, volta, trava a pose, muda o lado. Mas também não algo ficar toda hora, né? Tem que ser porque o que acontece, né? Os árbitros, eles estão ali no call-out, né? No confronto, e aí eles começam a fazer a avaliação, e então o comparativo é feito como? Na pose travada, né? Claro que as transições, a apresentação, aquela alegoria toda que o atleta faz, valoriza a apresentação, deixa mais bonito, vai ser um show à parte para a questão do fotógrafo e afins, mas o que vale mesmo para o árbitro? A pose travada parada. Porque o quê? É um esporte comparativo. Não tem como eu comparar um cara que está assim com um cara que está fazendo outra coisa. Inclusive, isso é bem comum nas meninas. Aquela pose de biquíni clássica, como é que é? É aquela pose assim, né? Aí tem umas meninas que estão fazendo aquela pose que é a perna na frente e outra atrás, que é a clássica da wellness. E aí o que acontece? Você tem que analisar uma menina que está fazendo a pose correta e uma que não está fazendo a ideal, sabe? Fica difícil. Enquanto que se você está certinho no padrão, fica muito mais fácil para o árbitro acessar o teu shape, o teu físico ali e tirar uma conclusão, tipo, esse cara tá bem, ou esse cara não tá bem. Vou fazer o seguinte então, na minha orientação individual, vou manter as duas. E no confronto eu deixo só essa de frente. Se eu cansar muito, eu troco. Isso, ó. E isso é um ponto importante. Agora que tu tocou na questão da apresentação individual, tem duas dicas que são simples e que são bem bacanas aqui, ó. Campeonato como o Sardinha vai ter bastante atletas. Provavelmente, digamos na Men's Physique ou até em algumas outras categorias, Classic e tal, serão o quê? 20, 30 no palco. Você tem que causar um impacto já na chegada. Qual que é a chegada? É a caminhada. Então ele vai te chamar lá, fulano de tal, número tal. Você vai caminhando até o centro do palco. Ali você tem que chamar atenção. Como é que funciona esse momento para arbitragem? Normalmente o que os árbitros fazem? Separam em 3 colunas, quando a categoria é grande. A, B e C. Onde a A vai ter o quê? Volume e condicionamento. Na B, ou volume ou condicionamento, e na C é o pessoal que não veio muito bem. Então ali o que acontece? Para o árbitro, normalmente ele te colocar na A, já é nessa caminhada aí que a gente já vai fazendo essa separação. Então o que acontece? Você precisa impactar logo na chegada. Então o que acontece? Você vai caminhar até a posição de fazer as poses, e ali tu já vai armar a tua melhor pose. A main só tem 2 poses, né? Mas por exemplo, tu é Classic, Bodybuilding, então, por exemplo, assim, ó, ele vai armar uma pose ali que favoreça o físico dele, mas, enfim, serve para mens também. Você vai armar ali a pose que favoreça o teu shape, já que causa esse impacto, vai ficar um pouquinho na pose de frente e vai ficar um pouquinho na pose de costas, vai virar de novo, vai agradecer e vai para a fileira. Aí, o segundo ponto, o segundo detalhe que é bacana nisso aí, é a questão de, é importante entrar no começo da categoria ou não muda nada? É importante, porque o que acontece? Categorias
Chegar cedinho na beirada. Isso, exatamente. Categorias muito cheias. O que acontece? Os atletas, eles vêm, se apresentam, depois vão se separando as fileiras lá atrás, mas como são muitos atletas, às vezes não dá tempo de arbitrar só no confronto. Então a gente vai o quê? Dando uma olhada quando os atletas já estão lá na fileira atrás. Se são duas fileiras, vai ter os da frente e os de trás. Os de trás fica mais difícil a visualização. E quem serão os primeiros? Os que têm os números mais baixos. Ou seja, pega o número mais baixo quem chega antes da pesagem. Então essa é uma dica bacana que todo atleta deve seguir, que é em relação ao horário de chegada na pesagem. Chegue o mais cedo possível. Nossa, nem que 5 horas. Isso, você pode chegar lá 4h30. É meia horinha que vai ficar ali esperando, não tem problema. Isso pode dar um pouco, resultar em 1, 2, 3 poses ali, posições que tu pode estar subindo no campeonato, né? Por conta dessas questões relacionadas à quantidade de atletas. Isso, exatamente, ficar mais visível. O que acontece? Isso até quem falava muito era o Pagé, né, que foi árbitro muitos anos, também acabou saindo, é um grande nome da arbitragem internacional. Ele falava assim: a gente não pode pegar o microfone e falar fulano de tal, me mostra isso, fulano de tal, me mostra aquilo. O atleta tem que mostrar, o atleta tem que dar a oportunidade para o árbitro acessar o físico. Então o que acontece? A gente está ali sentado, né? Aliás, os árbitros vão estar, eu já não mais, mas enfim, o atleta ele tem que apresentar o melhor dele para dar esse impacto e então, né, se tudo correr bem, o árbitro já separar ele na coluna dos melhores atletas para ir depois organizando os confrontos e então, né, a pessoa se classificar e, se tudo correr bem, conseguir um top 1 ali, uma boa colocação, né? Feel me, feel me. Tá com uma boa marcação no lower back e tá com uma boa marcação aqui nos redondos, redondo maior e redondo menor. Mas o que acontece? É tentativa e erro, né? A gente pode fazer um teste, arma a tua pose, faz a remada, encaixa bem o lower back ali, o pinheiro, e depois sobe um pouco menos as mãos. Aí, enche o peito agora. Isso. Aí aqui, ó, o que acontece? Ó, aqui a gente ganhou marcação no redondo maior. Né, que antes não estava tão marcado. Então, sempre que tu abrir, tu descansa em cima do dorsal, tu joga teu peso para baixo mesmo. Essa marcação E enche o do peito. deltoide posterior. importa, com certeza. Ele diminuiu o braço, parece que o deltoide cresceu. Claro, porque o que acontece? Antes, Não quando deixa ele daqui sobe sempre. muito o braço, a musculatura fica solta, assim, digamos, né? Boa, deita. E aqui ele Deixa o fica peito. apertando se ele baixar um pouquinho mais. Dá pra baixar um pouquinho? Travou. Aí, ó. Um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Aí, ó. Glúteo fibrando. Arma de costas, vamos ver como é que tá. A decisão normalmente é nas poses de costas, né? Pode relaxar, meu bruxo. Pode relaxar, pode relaxar. Pode ficar de costas. Ó, o que acontece? Para todas as poses, começa a pose de baixo para cima. Ou seja, primeiro tu arruma a perna, trava o quadríceps, posiciona os teus pés na largura que tu acha ideal, né? Que tu vem treinando. Trava o quadríceps, trava o teu glúteo e depois tu arma em cima. Faz assim agora, vamos lá. Primeiro a perna, isso, acertou a perna, ok, ficou. Agora arma em cima. Isso, não perde a contração embaixo, isso aí, ó. Agora sim. Tá aparecendo tudo. Semitendinoso, o glúteo fibrado. Na classe que tu tem chance também, mas é mais difícil, né? Sim. Os caras, então, tipo assim, priorizar o quê? A preparação pra mens, que vai ser o quê? Mais De tarde. tarde, né? Então, tipo, quer encaixar uma clássica? Ok, mas não atrapalha a preparação da mens.
né? É. Find me a bitty for licky. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I'm Misty. Elliot, jewelry moving like juice. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Straight from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears and blood, you can see it in my... Isso aí, galera, vídeo finalizado. Muito conteúdo aqui, muito aprendizado pra vocês, muita dica importante. Obrigado, maninho. Obrigado, Mais uma Netão. vez. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto, com certeza. Desenvolver outros projetinhos assim. Isso aí. Pode contar comigo. Acompanha aí que vai ter mais vídeo com esse cara aqui no canal. Tamo Valeu. junto. You just stoop on the stool. My ex tryna change.